Positivo e operante. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoal de Ribeirão, pessoal do Brasil. Eu duvido que tenha alguém assistindo na Noruega, mas boa noite, pessoal da Noruega. Bem-vindos a mais um episódio da live Minha Gente, Gestão e Outras Frentes. Eu vou fazer uma apresentação bem breve da live do programa. Depois vou fazer uma apresentação da minha convidada mais que especial de hoje. E aí a gente parte para o nosso bate-papo. Já estou vendo que temos audiência nos Estados Unidos, então acho que é bom dia, pessoal dos Estados Unidos, que estão para trás, estão para trás no fuso. Bom, a live Minha Gente, Gestão e Outras Frentes foi uma iniciativa que nasceu na época da pandemia e serviu dois propósitos: o de me ajudar com a saudade da sala de aula e dessa comunicação de mão dupla, né? A gente ensina, mas também aprende. E também, obviamente, com o isolamento que a pandemia nos causou, isolamento social. Eu me sentia muito isolada aqui, tinha uma necessidade muito grande de compartilhar o que eu sabia, aprender o que eu não sabia. Então, comecei com a série de lives. Inicialmente, eu entrevistava ex-alunos, a live chamava Meus Ex, no comecinho. E eu decidi expandir um pouquinho o alcance da minha rede de contatos para que eu pudesse trazer mais amplitude de assuntos, de pessoas, de experiências. Então, eu não vou deixar de entrevistar ex-alunos, mas eu expandi essa rede de contatos para que eu trouxesse outras pessoas aqui também. E hoje, a minha convidada é a Mônica Rigg Jacobi, que é a minha madrinha, uma pessoa muito especial na minha vida, que teve muita influência na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, seja bem-vinda, Dinda. Eu vou chamá-la de Dinda durante a live. Seja bem-vinda à live Minha Gente, Gestão e Outras Frentes. Boa tarde para você. Boa tarde, Estela, minha Teté. E boa tarde para todos vocês que estão aí. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada e muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu aqui no Brasil, você aí na Noruega. A tecnologia traz essas facilidades para a gente trocar ideias, bater papo, recordar. Com certeza. É isso aí. E um outro propósito assim da live, eu falo que essa é uma iniciativa independente, gratuita e egoísta. Independente porque eu não tenho um time, né? Gratuita porque ninguém recebe nada, eu não recebo patrocínio, é tudo free aqui. E egoísta porque nasceu de uma necessidade minha, né, de me comunicar. Mas um outro propósito dessa live é que a gente ressignifique a nossa presença na mídia social. A gente sabe que é um fenômeno que a gente não tem como evitar, né? Eu morando fora, eu preciso da mídia social, das redes sociais para acompanhar amigos e familiares, mas que a gente possa ressignificar a nossa presença aqui, dando um propósito que vai além do socializar, do ver piada, do saber da vida das pessoas, mas que a gente possa aprender dentro desse ambiente também e compartilhar o que a gente sabe. É uma tradição aqui da live que a gente comece a primeira pergunta investigando quem é o convidado. Então, eu vou começar com uma pergunta bem aberta e você se sinta bem à vontade de responder. Quem é a Mônica? Bom, eu nasci em Avaré, é uma cidade no sul do estado de São Paulo, para quem não conhece, há 61 anos. E eu sou filha de um pai dentista, Mauro, e a minha mãe, Maria, que foi professora, e uma empreendedora de primeiríssima. Nós somos em 4 irmãos, 3 homens e eu, e vou contar uma curiosidade para vocês. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu era professora de piano, tinha 4 alunos com 13 anos e emprestava dinheiro para os meus irmãos, porque era só eu que trabalhava e eu era a terceira dos 4. Então, a gente viveu uma infância muito feliz e Avaré é um berço de muitos amigos queridos, de excelentes professores que fizeram parte da minha formação. Inclusive, minha mãe foi uma das professoras. Eu acredito que tudo tenha começado a partir dela e com ela.
inclusive o piano, porque eu comecei a estudar piano com 7 anos, ela entrou no piano comigo, depois Uhum. ela deixou que era para me dar uma força. E aí eu saí de casa com 16 anos por conta do piano, fui morar fora com 16 anos, os meus irmãos se mantinham em casa ainda, vocês imaginem como é que foi a confusão. Porque eu era a terceira e o pessoal mais velho estava saindo para fazer a faculdade e eu estava indo para morar fora. E isso me deu uma responsabilidade muito diferente, muito bacana. E eu tenho assim muita gratidão a tudo que eu vivi na minha cidade e a todos os lugares que eu passei também. Minha formação é em educação artística com habilitação em música, que foi a minha primeira graduação. E depois eu fui fazer pedagogia, mas mais tarde eu vou contar para vocês onde foi a virada de chave. É, E pode fala. continuar. Não, pode continuar. E essa formação, ela foi muito importante porque quando as pessoas, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi no colégio supletivo, tinha 90 alunos e eu tinha 19 anos. Então foram assim alguns desafios intensos que eu vivi muito novinha, Uhum. muito novinha. Aí eu me casei com 22 anos, demorei 13 anos para ter as minhas filhas, eu tenho gêmeas, Isadora e a Mariela. Aí depois de um certo tempo, bem lá na frente, eu me separei e me casei novamente depois há 3 anos, né? Eu estou casada na igreja com o amor da minha vida. Hoje eu tenho 5 filhos, uma neta e vivemos assim um momento de festa, porque quando junta todo mundo com seus namorados, com a sua Os namorada, agregados. já tem gente que já está casado, ficam 13, então é uma festa, dá para vocês imaginarem como é que as coisas são interessantes. E o meu marido hoje era sobrinho da mulher do meu pai. Então, O eu sou mundo assim mais ou pequeno. menos, eu sou assim mais ou menos parente do Beto. E a gente se dá muito bem, é tudo muito divertido. E a gente acabou casando na igreja, que foi um pedido meu quando foi para a gente casar. E eu entrei na igreja com o meu enteado, né? E foi tudo muito lindo, porque a minha neta que levou as As alianças para o alianças. altar. Oh. Então foi muito bonito, assim, a gente tem uma história cheia de muitos desafios, muitas alegrias, e hoje a gente vive um período de bastante união, bastante alegria, principalmente porque em 21, em janeiro de 21, eu tenho que explicar essa parte, Estela, porque em alguns momentos eu tenho uns delayzinhos de memória, Fica à e foi, vontade para colocar essa situação. e foi por conta da Covid. Eu fiz Uhum. parte daquela turma que pegou Covid em janeiro de 2021, a Delta, e fiquei 15 dias hospitalizada, me deu uma série de complicações, inclusive embolia pulmonar, e depois vou explicar para vocês por que eu fiz essa virada também na minha vida, por conta de. Eu não estou te ouvindo. Ah, agora voltou. Tinha tocado aqui, já está tudo desligado, mas fez arte. E Quem ligou, gente? então, são situações assim que a gente vive achando que vai acontecer só com o vizinho. Mas está tudo Uhum. bem, já foi ótimo. Eu precisei passar por isso para também ter empatia com as pessoas que participaram desse processo aí de Covid nesse período todo. Vou ter que colocar uma Acredito. pergunta extra aqui, falar quantas viradas de chave já aconteceram na sua vida. Foram várias Mônicas, com certeza, mas eu estou vivendo a melhor versão hoje, você não tenha dúvida disso. Eu sinto Ah, que que hoje a bom. Mônica está muito mais leve, mais feliz, mais realizada, realizada como pessoa, como mãe, como madrasta, como esposa, como profissional. E você fazer uma mudança de carreira nessa altura do campeonato é algo muito, muito diferente. Uhum. Muito diferente.
Vamos falar então um pouquinho sobre mudança de carreira. Eu só queria contar uma historinha engraçada antes da gente passar. Você falou das suas filhas, das gêmeas, que são as minhas primas muito amadas, Isadora e Mariela. E quando as meninas nasceram, eu tinha 14 anos, então eu já era adolescente, né? Já era uma pessoa que tinha noção da vida, do nascimento, da existência, do amor. E eu acompanhei a gravidez toda. E aí eu me lembro que quando as meninas estavam para nascer, estava ou durante, eu não lembro que época que foi, mas já sabíamos que vinham Isadora e Mariela e estava tendo gincana na escola. E o tio Juninho perguntou num dos jogos lá de competição das equipes qual o nome das gêmeas da tia Mônica. E não era uma coisa de domínio público ainda que todo mundo sabia, né? E não era a vez do meu time responder. Então a gente não tinha a vantagem de estar na nossa vez. E aí a Marina, uma amiga minha, não sei se você vai lembrar dela, acho que sim, a Marina Graminha, ela começou a gritar para confundir as outras equipes. Ela gritava: Isabelle Mariola! Isabelle Mariola! Eu acho que eu tenho essa imagem dela gritando Isabelle Mariola para confundir as equipes e elas darem a resposta errada e a gente ganhar os pontos. Mas agora vamos falar Muito um legal. pouquinho de gestão de carreira. Então, você comentou que você começou no piano muito nova, estudou educação artística com habilitação em música, depois estudou pedagogia, mas teve um momento da sua vida que eu sei que você passou para gestão. Como é que foi balancear todas essas profissões numa profissional só? E como foi passar por essa transição? Você podia contar um pouquinho da necessidade, dos desafios que apareceram e como isso transformou sua carreira? Claro que eu posso. Eu trabalhei por 31 anos no SEB, talvez hoje o maior grupo educacional do Brasil, né, que já está também internacionalizado. E quem quiser saber mais dessa história, no meu Insta tem um vídeo que eu fiz na época dos 30 anos, que está bem explicativo. E ali eu coloco toda a minha gratidão, as pessoas que conviveram comigo, toda a minha trajetória. Mas eu entrei no SEB como coordenadora da educação infantil e eu achei que eu fosse aposentar lá. 3 anos depois, e quando eu entrei, eu tinha 29 anos. Para alguns, isso é ser velha demais, né? Para a geração mais nova hoje. Então, nossa, eu já tenho 29 anos. Para a gente, naquela época, eu era uma menina. Com 32 anos, eles me transformaram em diretora da unidade. E perguntava assim, Mônica, e a grade? Para mim, grade naquela época era o que separava a casa. Mas se eu falasse que eu não sabia, eu ia passar uma imagem ruim. Então eu falei assim, olha, eu faço questão de passar a resposta completa para vocês. Pessoalmente, vocês me deem 1 hora que daqui a pouco eu já estou passando essa resposta completa. Eu virei uma louca até achar o que era grade, que tipo de resposta que eu tinha que dar e resolvi. Então, esse foi um dos momentos que eu comecei a ver que não adianta você falar isso não é minha função, isso não faz parte do meu dia a dia, vá ver com outra pessoa, a gente tinha que Uhum. encarar. E a partir do momento que eu virei diretora de unidade, eu sempre gostei muito de pessoas, eu sempre gostei muito desse relacionamento com todas as pessoas. Eu sempre fui, graças a Deus, rodeada de pessoas muito capazes, com uma formação muito boa, com valores muito bons. E essas pessoas, eu não sabia tudo, não. Eu ia procurar quem que pudesse me ajudar e a gente ia Uhum. juntando esses pontos fortes das pessoas num grande grupo, que foi o que deu tudo muito certo. A gente tinha uma cultura organizacional maravilhosa, porque um estava sempre pronto para ajudar o outro. E desde aquela época eu percebia que se a gente tivesse uma coesão, um equilíbrio, uma alegria no trabalho, as coisas se tornariam muito mais produtivas. Foi quando surgiu a oportunidade de eu participar do MBA de Gestão de Pessoas da FGV.
Eu tive assim um momento que pessoalmente e profissionalmente foi uma virada de chave incrível na minha vida. Eu me lembro até hoje dos professores, das possibilidades da gente trabalhar nos fóruns. Eu tinha Uhum. muita dificuldade de falar em público, pasmem, mas eu tinha. Olha lá. Eu tinha muita dificuldade. E eu aprendi lá que igual assim, Mônica vai fazer uma live, treme, é claro, você tem respeito pelas pessoas que estão aí ouvindo. Né? Então pode ser para uma pessoa, para 10 pessoas, para 15 pessoas, a gente tem que ter respeito. Então não é o tremer por tremer, é assim, é por cuidado. E a gente vale pelo que a gente cuida das pessoas. E isso eu aprendi lá. Nossa, que E frase forte assim, a gente vale, como é que é? A gente vale pelo o que que a a gente, gente pelo que a gente pelo que a cuida. gente cuida das pessoas, pelo que a gente facilita para as pessoas. Mais tarde, então, só para você ter uma ideia, eu brinco que a página 42 do Monge Executivo, do James Hunter, é para mim. Eu sempre fui afobadíssima para querer resolver as coisas pelas pessoas, eu não deixava as pessoas falarem. Eu até brinquei esses dias numa resposta para você, SA, eu falei assim, não, era falta de educação minha mesmo. Eu não conseguia esperar as pessoas finalizarem e eu ia falando porque eu queria ajudar a poder resolver aquela situação. Lá também eu trouxe para a minha vida algumas situações, assim, porque situações, problema é saúde, o resto é tudo situação. Hum. E eu vou colocando assim alguns tijolinhos dessa construção da minha vida profissional, sendo que o alicerce foi em cima dos educadores que eu tive, da vivência que eu tinha dentro da escola e do quanto que a produtividade de todo o nosso time melhorou depois que eu comecei a ter um cuidado diferente nessa gestão, com uma gestão mais humanizada. Naquela época a gente não falava em gestão humanizada. Isso é um nome mais recente. E o Uhum. que eu fazia? Onde que eu conseguia ter assim as pessoas muito perto de mim? Eu já tinha uma escuta ativa que eu aprendi a cuidar. Então eu me colocava muito no lugar da pessoa. E essa escuta ativa, atrelada a uma comunicação eficaz, como que a gente conseguia? Por reuniões, fossem rápidas ou não, no corredor de 15 No minutos, fossem cafezinho. no cafezinho, ou reuniões mais formais, que a gente estivesse dando uma olhada nas situações de dados. O importante era que todo mundo tivesse todas as informações que fossem necessárias para o dia a dia. Isso tranquilizava a todo mundo, a gente não tinha aquele desespero, eu não estou sabendo, por que falou com ela e não falou comigo? Então, quer Uhum. dizer, estava todo mundo na mesma página. E isso facilitava bastante. Teve um retorno meu para a unidade uma vez, que ninguém que estava lá era de uma equipe que eu tinha formado. Eu era forasteira. E como que eu cheguei? Eu organizei essas pequenas reuniões, todo mundo tem boas ideias. O importante é você chegar e falar para a pessoa: olha, essa ideia sua é maravilhosa, nós vamos colocá-la em prática daqui um mês. Uhum. A sua ideia, então você já trazia uma pessoa, poxa, que bacana, eu tenho a minha ideia, vai fazer. E a dona da ideia ou o dono da ideia eram compartilhados, assim, essa situação de ideia era compartilhada com todo mundo. Uhum. Não era a Mônica que trazia a ideia, era a pessoa que trazia a ideia. Então aí começava esse olhar mais cuidadoso. O dono da ideia não é porque ele está trabalhando numa empresa, a ideia é dele, a cabeça é dele. Uhum. E aí você estabelece uma E relação nem de sempre confiança. total, total. E aí, por exemplo, quando a ideia vai demorar mais tempo ou não teve alguma situação, você passa a criar um plano de ação com aquela pessoa para ela entender qual que é o caminho, qual que é o movimento que precisa acontecer, só que você está junto. Uhum. Então, numa situação de gestão humanizada, e que a FGV me ajudou muito a enxergar isso aí, você não tem a necessidade de expor ninguém. Você está ao lado de. Você não faz por, mas você está ao lado de.
eu consegui trazer isso aí, inclusive depois no processo de alfabetização das crianças, era uma preocupação que eu sempre tinha. A gente precisa dar autonomia, mas eles precisam se sentir acolhidos, amparados, cuidados. Então, o cuidar sempre foi uma coisa muito importante. E você se colocar no lugar do outro para você conseguir falar assim, ele está dando o melhor que ele tem. Quem que pode ajudar? Se eu não posso, eu tinha que ver qual que era a outra pessoa que poderia ajudar mais um pouquinho, você entendeu? Então, essa personalização no cuidar foi que fez toda a diferença. Então, a gente tinha uma cultura organizacional com muita alegria, a gente tinha pessoas sempre trazendo ideias novas, a gente tinha muitos eventos, mas todo mundo extremamente envolvido com o que estava fazendo. E na medida do possível, claro, a gente tinha como balancear. Isso aí era muito comum, por exemplo, quando numa situação das lideranças, das coordenações, alguém não estava bem na família, a outra supria essa necessidade. E isso aconteceu inclusive comigo. Houve uma época que um cachorro me derrubou na fazenda, eu quebrei a perna, tive que fazer uma cirurgia complicadíssima. Fiquei 2 meses longe da escola, a escola não parou. Tudo fluiu, tudo andou maravilhosamente bem. Por quê? Porque eu tinha uma liderança impecável, tomando conta de tudo e me mantendo informada também de tudo que estava acontecendo. Então, foi um processo, assim, muito bacana, que eu aprendi muito. Eu brincava, eu falei assim, eu não trabalharia com a Mônica antes da FGV. Eu trabalharia com a Mônica depois da FGV. Uma virada de chave. Isso era para ser uma pergunta, eu vou corrigir para uma afirmação e você me corrige se eu estiver errada. Nas edições anteriores da live, quando a live nasceu, como o foco era o aluno, né, os ex-alunos, eu sempre colocava o curso, a faculdade, como uma virada de chave na vida profissional deles. E em administração, eles eram todos alunos de administração, a gente estuda bastante a teoria de sistemas, que é o movimento que a gente tem os inputs, né, as entradas, o processo de transformação e os outputs, a saída. E depois o feedback retroalimentando esse sistema num processo contínuo. E eu pedia para que eles entendessem a faculdade como o processo de transformação desse fluxo. E aqui, quando eu passei para essa amplitude maior da live entrevistando outras pessoas, eu pedia para que o convidado pensasse num fenômeno da vida profissional que pudesse dar, que fosse o mais transformador nesse sentido. Então, eu acho que no seu caso, você poderia afirmar que estudar gestão foi um processo que transformou a sua vida profissional? Foi a virada de chave que deu o tom no seu caminho profissional depois do curso? Foi. E eu vou até contar algumas curiosidades. Eu observava muito quais que eram os livros que estavam em cima da mesa das pessoas que me lideravam. Então, eu observava, eu prestava muita atenção no que eles estavam lendo. E eu buscava também essas leituras. Então, assim, foram muitos aprendizados. Eu sou extremamente grata a tudo que eu vivi, a tudo que eu aprendi. Tanto é que hoje, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu sou muito grata por todos os saberes, né? Os saberes com as pessoas, todas elas eu brincava, inclusive, eu falei assim, a escola pode ter o melhor material didático, o projeto arquitetônico mais fabuloso. Se as salas estiverem sujas, se os banheiros estiverem sujos, nada disso tem valor. Então, todo mundo é muito importante, muito importante. E assim, eu tenho lembranças riquíssimas, pessoas do meu coração e que jamais sairão da minha memória, fizeram parte da minha história e eu fico também muito feliz de ter feito parte da história deles, né? Você fez parte da minha história profissional. Vou contar uma curiosidade aqui. Eu fiz administração e muito da minha escolha profissional, uma grande parte da minha escolha profissional em cursar administração, lógico que existem outras tantas variáveis, né, envolvidas
no fato de quando a gente tem que escolher o que a gente tem. Eu tinha 17 anos, menos ainda, né? Porque a gente começa a pensar nisso quando entra no colegial. E lógico que existiam outras variáveis, mas existiu uma grande influência sua e do Fábio, que é meu primo e também afilhado da Dinda, da tia Mônica, em cursar administração. E eu lembro que eu fazia estágio meu primeiro estágio foi no Sebrae, em Ribeirão. Depois meu segundo estágio foi numa empresa de informática. E no dia que eu saí para ir para a entrevista nessa empresa de informática, eu estava na sua casa e você estava, tipo, ali vendo a minha roupa, o que eu estava vestindo, porque eu tinha que estar impecável, arrumadinha para poder ir para a entrevista. E eu fui para a entrevista arrumadinha, impecável, com várias palavras na ponta da língua, porque rolou uma aula ali, né, de etiqueta antes da entrevista. Fui, consegui o emprego, entrei. E um tempo depois, acho que um ano depois, não lembro, talvez menos, eu entrei no Banco Bradesco. E aí foi também, de novo, esse processo de cuidado com o que você veste, cuidado com o que você fala, você vai conseguir essa entrevista, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Então, nossa, a sua presença na minha vida profissional foi muito forte, muito impactante e de relevância, assim, altíssima, muito importante. E já que... Pode falar. Pode falar. Não pode ser. Não, eu ia falar que já que a gente, que você comentou assim, que você aprendeu muito com a FGV sobre esse conceito de gestão humanizada, eu vou pular uma das perguntas da primeira parte da live e vou voltar depois nela, porque ela é importante também. Mas você disse que aprendeu muito com gestão humanizada com a FGV, e esse termo humanizado é algo que está bastante em voga ultimamente, né? Então a gente tem gestão humanizada, a gente aplica o conceito de humanizado em vários fenômenos, o parto humanizado, a saúde humanizada, a cultura humanizada, a gestão humanizada. Eu não acho que a gente precisa definir o que é gestão humanizada, mas a discussão que eu queria trazer aqui, e que a gente já conversou em outros momentos, fora da live, sobre, eu vou até colocar entre aspas aqui, porque essa foi uma expressão que você trouxe, a ressaca emocional pós-pandemia. Então, a gente tem uma série de modificações nos ambientes de trabalho depois da pandemia, seja ele o home office, seja o estresse, porque a gente está reaprendendo a socializar, a gente está reaprendendo a trabalhar da mesma forma, no mesmo ritmo. Qual que é a importância da gestão humanizada para que a gente cure essa ressaca emocional causada pela pandemia e que a gente ainda está vivendo? Vamos lá. No início, se você parar para pensar, normalmente eu faço algumas palestras, algumas reflexões, né, com as pessoas, eu falo assim, vamos voltar para o dia 20 de março de 2020. O que a gente viveu. Eu lembro, aqui foi um pouquinho antes do dia 20 de março, acho que, se não me engano, foi no dia 12, e eu me lembro exatamente, o Orián, meu marido, estava voltando de uma viagem a trabalho da Inglaterra. No momento que ele pousou no aeroporto, ele me ligou e falou assim, antes de vir me buscar, passe no supermercado e faça uma compra, porque a Noruega está entrando em lockdown. E eu ainda tenho o sentimento daquele dia, de medo, de incerteza, meu Deus, passa 60 mil coisas na sua cabeça. Como que vai ficar meu trabalho, minha família no Brasil? Eu vou poder voltar para o Brasil? Meu Deus, vai faltar isso, vai faltar aquilo? O que vai acontecer no mundo? Muitas aflições, exatamente, né? Muitas aflições, muitas aflições. Você imagina a situação de ter que fechar a escola. As crianças vão para casa, os professores têm que virar youtuber no outro dia, tudo muito novo, todas as famílias dentro de casa, não tinha computador para todo mundo, porque normalmente todo mundo foi mais ou menos pego, aliás, totalmente pegos de surpresa. Eu lembro que depois de passar uma semana, eu chorei uma semana todas as noites pensando nas crianças em período de alfabetização.
Era o meu maior desespero, era pensar nas crianças que estavam em período de alfabetização. E como os professores iriam reagir a tudo isso. Uhum. E eu me lembro que eu fiz uma reunião com as lideranças antes de fazer a minha primeira live lá, que para mim também foi um desafio. Eu falei, eu vou ter que... Dependia de mim. Às vezes, numa liderança de unidade, é uma situação extremamente solitária. Algumas coisas que você não pode franzir a testa. É como quando você está num voo e o comissário de voo franze a testa, o avião vai cair. Então, eu não podia franzir a testa. Não podia fazer cara de desespero. Eu tinha que manter, assim, uma O decoro. leveza que eu não tinha, um decoro. E eu pus 4 valores para mim naquele momento. Era fé, coragem, equilíbrio e esperança. Que combo. Fé, coragem, equilíbrio e esperança. Quando a gente fez a primeira live e eu compartilhei isso com toda tranquilidade com as famílias, eu falei, eu preciso que vocês estejam junto conosco e que a gente se segure nesses 4 valores para a gente poder encarar o novo. Ninguém sabe. Ninguém tem as respostas. A gente tinha um medo absurdo de tudo e era tudo muito novo para a gente poder administrar. Sorte que eu estava num grande grupo que tinha essa possibilidade de apoio tecnológico, as crianças conseguiram vencer todas as situações, porém, a parte psicológica das pessoas ficou muito debilitada. A gente teve que, em alguns momentos, contar com apoio de psicólogo. Em alguns momentos, eu telefonei assim, com todo o amor, com todo o carinho, para vários professores que precisavam de um colo, que precisavam conversar. E vou falar para você, eu liguei como mãe. Eu preciso que você fique firme, porque nesse momento você está sendo exemplo do seu filho. Você está sendo exemplo da sua filha. E não, a gente não tinha como correr. Agora eu vou ficar insegura, vou ficar inseguro, vou largar tudo e vou entrar debaixo da coberta e vai passar amanhã. Não era isso. A gente sabia que não era dessa maneira. E a gente só conseguiria sair daquilo se nós estivéssemos todos juntos. E assim foi. Para você ter uma ideia, todas as famílias tinham o meu celular. Nunca ninguém me ligou à noite. Nunca ninguém me ligou no final de semana. Então, isso eu chamo de respeito, de cuidado que eles tiveram comigo, e tudo que foi possível fazer, o grupo fez. E a gente conseguiu passar por esse período, entrando não nem chamo nem de novo normal, mas eu falo que fortalecidos para o novo. Porque hoje, se a gente for pensar diante dos novos casos que estão surgindo, a gente tem que falar em neonormal. Porque neologismos à parte, a gente não sabe o que vai acontecer. Não. A gente já está sabendo que em alguns países também já está todo mundo com máscara novamente. A USP, aqui em Ribeirão, eu escutei esses dias que estavam pedindo para os alunos voltarem a usar as máscaras dentro da sala de aula. Nós não sabemos, só que agora a gente já fez um estágio. E todo mundo se fortaleceu. Só que a ressaca para algumas pessoas, e que a gente precisa respeitar e ter um cuidado com essas pessoas, está acontecendo agora. Muitos profissionais, eu estou fazendo alguns acompanhamentos também na área da saúde, da indústria, do comércio. Muitos profissionais largam no meio do caminho e falam, tchau, eu estou indo embora, eu não estou bem, eu preciso ir embora. E aí, o que você faz? No caso de uma escola, por exemplo, que você precisa criar alternativas para substituição, a gente precisa contar com aquele profissional que estava com o equilíbrio um pouco mais aflorado e compartilhar com ele. Então, quando você tem uma gestão humanizada e as pessoas todas estão juntas, numa situação de entrave, você pode contar com todo mundo. Então, você tem uma saída. Grande rede, você tem uma teia, você tem assim como se fosse um linho montado
que um não solta o fio para o outro não desmoronar, Uhum. entendeu? E eu vou te falar, no meio do caos, quando você percebe um time dessa natureza, você não tem noção o tanto que o seu coração bate diferente. É um Que negócio legal. assim, é um negócio que não dá para explicar, mas e não é nada montado pela Mônica, pelo X, Y, Z, é montado por todo mundo. Uhum. Então, todo mundo traz a sua responsabilidade, aquilo que eu brincava com você esses dias, né? Então, por exemplo, numa análise SWOT, vamos dar vivas para quem pode aflorar as suas oportunidades e os seus pontos fortes, Uhum. entendeu? Porque quando a gente vem para o mundo, a gente traz os 5 sentimentos, que a gente brinca, ou Marta ou trama, né? Vamos fazer do Marta. E a gente traz o medo, o amor, a raiva, a tristeza e a alegria. Nessas 5 situações, 2 são positivas, que é o amor e a E alegria. alegria. E a gente tem 3 contra, que é o medo, a tristeza e a raiva. Num embate como esse que a gente viveu, é uma mistura de todos esses sentimentos. Uhum. E não dá tempo de você cuidar como deveria de cada um deles. Então, aí o que você faz? Quando você vive uma situação de gestão humanizada, de comunicação eficaz, de personalização, desse acolhimento, um vai cuidar do outro. Do outro. Aí você consegue ter essa teia. É quando a gente brinca, né, de jogar uma pedra no rio e vai fazendo a ondinha. Aquela ondinha são todos os que estão juntos, como se Uhum. fosse uma dança dos gansos, né? Que a gente já aprendeu assim, o caminho que os gansos fazem quando eles precisam resolver alguma coisa. Esse cansou, o outro vem para trás, o outro acomoda. Esse cansou, o outro vem para trás, o outro acomoda. Aí no meio do caos você consegue ver o tanto que é linda essa relação, esse cuidado, essa atenção. O que, na verdade, também é uma das características da teoria de sistemas, que é o todo é muito maior do que a soma de todas as partes, né? De todas as E partes. É como você bem aquele disse, do juntos somos mais fortes. exato, e você falou que o coração bate mais forte, eu tenho certeza que o coração dos liderados e das pessoas que faziam parte dessas equipes também batia muito mais forte, tendo a certeza do acolhimento, do respaldo, do suporte. Enfim, muito, muito legal. Eu acho que esse é um assunto que a gente poderia até fazer a live 2.0, uma segunda versão. Passando um pouquinho para a Mônica do presente, então você teve a virada de chave da FGV e você comentou no comecinho da live que trabalhava no SEB, né, no COC, em Ribeirão Preto, mas agora você faz outra coisa e eu queria que você comentasse sobre isso, porque também é um dos temas centrais aqui da live. Eu estou dizendo isso por mim, eu tenho 38 anos e às vezes eu me pego pensando assim, nossa, mas o que eu vou fazer amanhã? Amanhã, não amanhã, quinta-feira, mas amanhã no meu futuro profissional, sabendo que eu sou uma pessoa de múltiplos interesses, eu gosto muito de tudo, e às vezes eu me pego pensando, mas eu já tenho quase 40. Como é que eu vou fazer uma transição de carreira num momento desse da minha vida? Mas eu tenho o exemplo maior de uma pessoa que fez uma transição de carreira aos 60 anos de forma de sucesso. Conta um pouco para nós. Então, depois de todo esse período, aí você começa a analisar o movimento das coisas, né? E eu decidi que o movimento estava diferente, que chegou o momento de dar uma finalizada de ciclo. Falei, eu vou pedir meu desligamento. Eu assinei os papéis do meu desligamento numa sexta-feira. No sábado, me ligaram de uma escola e fora de Ribeirão, pedindo para que eu fizesse consultoria. Naquele momento, assim, eu fui pega totalmente de surpresa. Eu não tinha dado tempo nem de... Foi um dia depois do outro. Na realidade, a minha virada, né, essa transição, ela aconteceu, ela bateu em mim.
E eu falei, não, vamos conversar, vamos marcar uma primeira reunião. E aí, o que eu fiz? Eu marquei a primeira reunião para outra sexta-feira, para eu ter um tempo de saber ainda como que funcionava, qual era a diferença de consultoria ou mentoria, né? E eu falei assim, não, eu vou encarar, porque eu não vou parar. Não vou parar, eu tinha certeza que eu não ia parar, e mesmo porque depois da Covid, eu tive certeza que eu tinha que ajudar as pessoas, não sabia como, mas que eu Uhum. tinha que ajudar o maior número de pessoas. Eu fiquei com isso na cabeça, que eu só fiquei aqui por esse propósito. E essa confiança das pessoas em colocar uma escola inteira nas minhas mãos, que eles estavam pedindo, na realidade, era um engajamento maior do time, e eu sempre gostei, né, de Uhum. fazer engajamento de time, de conhecer as pessoas, de colocar, de fazer mentoria reversa com um que é mais jovenzinho, com uma pessoa mais velha, mas tomando cuidado de acudir um e acudir o outro para que não haja conflito. Então, isso é muito gostoso. Fazia muito parte do meu dia a dia e faz até hoje. E aí eu vou te contar que a internet, aí eu estava com tempo para poder pegar da informação da internet um processo de formação pessoal. Uhum. Como tem essa coisa da inteligência artificial, conforme eu ia buscando assuntos que eram interessantes para mim naquele momento, apareciam outros, Mais. apareciam Uhum. outros, apareciam outros, e eu fui montando um esquema meu de estudo. Até que chegou a primeira possibilidade, eu falei assim, não, eu já sei. Eu já tive muitas situações com consultores, elenquei todas as situações positivas, todas as situações negativas e falei, eu vou personalizar essas consultorias. Porque na consultoria você vai junto, você constrói junto, você acompanha, e na mentoria você apenas informa. A pessoa faz o que ela quiser com o que você informou. Uhum. Mas o nível de compromisso, né, é muito maior na consultoria do que na mentoria. E eles me pediram uma consultoria. Eu desenhei, adorei, eu falei assim, só tem um problema nisso tudo, uma situação que vai ser, a gente vai ter vocês vão ter que aprender comigo. Qual que é? Eu falei, eu não consigo falar de um assunto só. E eu falei, se eu perceber que tem alguma coisa que pode ser resolvida também, eu vou abrir o coração com vocês. Uhum. E aí, naquele momento, eu não estava representando uma empresa, eu não estava representando nada, eu estava representando a mim mesma com uma escola que estava com confiança no meu trabalho, em Uhum. tudo que eu tinha aprendido. Então, foi um processo muito bacana, está sendo um processo maravilhoso, porque qual que é a ideia? É você formar sempre novos líderes, novos líderes, novos líderes, e que eles tenham mais tempo para eles. Tendo tempo para eles, a produtividade muda. Eles Uhum. têm uma sequência dos processos, porque a coisa mais fácil é você chegar e dar palpite no resultado. Eu tenho pavor de gente que já assim, eu achei. Ninguém tem que achar nada, tem que ter certeza. Participou do processo? Não participou? Não vem achar. Uhum. Não vem achar. Isso é um desrespeito. Agora, quando você participa, aí você tem condições de montar um plano de ação junto, de acompanhar esse plano de ação e sempre, por que eu falo junto? Ninguém está ali, ninguém está na vida hoje querendo se expor. Veja, por exemplo, as pessoas mais jovenzinhas estão com uma facilidade muito grande de relacionamento via celular. Tá? Uhum. Se você tirar o celular, tirar a internet, as pessoas perdem o assunto, elas ficam desesperadas. É errado? Não, é diferente. É uma situação diferente. Que para elas é Agora, muito normal, né? é muito normal. Agora, se você imagina, tem pessoas que não conseguem perguntar preço em loja, porque tem vergonha. Uhum. Por isso que uns precisam dos outros. É por isso que esse respeito às gerações, ele faz toda a diferença.
quando as empresas e companhias, né, a indústria, o comércio, que conseguem juntar todas essas gerações sem conflito, com cuidado, com amorosidade, o ganho é imensurável, é maravilhoso, porque um pode ajudar o outro e aí a gente volta de novo. Gente, não liguem para a tia Mônica no momento, tá bom? Falei, não liguem para a tia Mônica neste momento, por favor. Não ligue. E era o mesmo número, presta atenção. Mas tá tudo Ixi, alguém te certo. Vamos lá. cobrando. Acontece. Alguém me cobrando. Então, eu sinto assim, quando a gente faz uma harmonia das gerações, é uma coisa maravilhosa. Todo mundo sai ganhando. Eu lembro que outro dia até estava vendo a parábola da formiga desmotivada. Eu falei, não, vai ser a minha próxima historinha. Eu falei, porque em nenhum momento eu fui formiga desmotivada. E hoje eu achei muito engraçado, eu achei no Google não só a parábola, como tem as reflexões em cima da parábola. E eu quero compartilhar isso no meu Insta em breve. Ah, por favor. Porque tem muita formiga desmotivada com 22 anos, com 25 anos, você entendeu? E também tem muita formiga desmotivada com 60, com 65. Então, assim, são as pessoas que precisam ser respeitadas. O que faz o resultado de qualquer situação de qualquer empreendedorismo vem das pessoas. Por isso que eu tenho esse amor, esse cuidado, essa atenção. Eu nunca fui, você lembra, né? As pessoas brincavam, eu falei assim, eu nunca fui de chegar para as minhas filhas, quando pequenininhas, e Deus foi tão maravilhoso comigo que me deu gêmeas. Uma brincava com a outra e estudava do lado. Eu montava as coisas que ia acontecer na semana e elas brincando do meu lado, mamãe. Eu nunca fiz uma tarefa com as minhas filhas. Uma ajudava a outra. Eu comprava os livros de processo lá de leitura e entregava para as duas liam, faziam umas provas, então eu não ficava aquele negócio de ficar tomando ponto, não, nunca teve. Eu lembro uma vez, é um caso muito engraçado, eu estava numa reunião com Gilberto de Menstein, em São Paulo, ligou a Isadora. Mamãe, amanhã tem prova de matemática, a Mariela está aqui chorando, pedi licença, fui ao banheiro. Falei, Isadora, filha, você vai dar uma aula particular, ela tinha 9 anos. Eu falei, você vai dar uma aula particular para sua irmã, o valor de uma aula particular é X, e amanhã a mamãe vai te pagar. Só que você vai ter que procurar assim, assim, assim. Expliquei tudo que ela tinha que fazer. Tá bom. No final do dia, ela me ligou, mamãe, a Mariela fez a prova aqui comigo, ela tirou 8,5, agora ela está sabendo. Tá. Foi para a prova no outro dia. Aí, a hora que ela chegou, eu paguei direitinho, porque a minha mãe, para a gente gostar de estudar, para cada fichinha de leitura que a gente trazia de livro lido, ela aumentava uma porcentagem da mesada. Da mesada. Isso era muito legal. Então, a gente adorava. Nós em casa gostamos muito de ler. Foi meio assim, sabe? Não foi um hábito que veio por prazer. Não, a gente queria, assim, o dinheirinho extra. Eu tenho que admitir isso para vocês, só que aí uma coisa depois puxa a outra. Com certeza. Uma coisa puxa a outra. O Chafi, na live dele, que foi a última live que eu fiz, não exatamente não a mesma coisa, mas ele falou assim, eu percebi em algum momento da minha vida que eu não gostava de estudar, mas eu gostava de aprender. Então tem várias formas, né, vários sistemas de recompensa que a gente estabelece. Eu acho que ler, estudar, aprender, talvez não seja todas as pessoas que gostam disso naturalmente, espontaneamente. E a gente tem que trabalhar com esse sistema de recompensa, não só a parte do dinheiro, mas os resultados que você atinge com aquilo. Tenho certeza que a Isadora se sentiu super valorizada e orgulhosa do próprio trabalho. Meu, ensinei matemática, cara. Tenho 9 anos. Com certeza. Mas foi muito engraçado, porque esse período novo, né, me trouxe um vocabulário que até então não fazia parte da minha vida. Storytelling, copywriter, procurar as situações da Empíricos, do Thiago Nigro, do Primo,
do podcast, né, dos sócios. Eu escuto aquilo, acho uma delícia. Eu faço caminhada ouvindo podcast. E não Então, é bom? é muito bom. É E, muito bom. Então, você tem todos os dias uma possibilidade de aprender e com assuntos variados. Algumas coisas podem fazer sentido, outras não, mas você já ouviu falar. Então, você faz parte do mundo. Isso é o mais interessante, né? e Você uma tem condições, recompensa em inclusive, si. de ter. Com certeza, você tem possibilidade de ter conversa com filhos, né? Assim, de entender o que está acontecendo no mundo, na sociedade como um todo. Então é muito bom. E transitar muito bem entre as gerações, que é uma coisa que eu acho que você faz com um brilhantismo, né? Gosto muito. Essa passagem por todas as gerações, incluindo as diferenças, né, que elas têm. Eu ia falar que se tem uma coisa que une as gerações é a palavra da formiga, a parábola da formiga desmotivada. Ai. Ô, gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai passar para a terceira parte da live, a terceira parte e a parte final da live. Eu podia ficar aqui mais algumas horas conversando, eu acho que teria muito assunto ainda para gente compartilhar, mas infelizmente a gente tenta não passar muito de uma hora, e eu tô 4 horas à frente. Eu sou uma pessoa que dorme com as galinhas, então daqui a pouco estarei no meu horário de dormir, e quando eu faço live, assim, que eu converso com as pessoas, que eu aprendo, depois que acaba, eu não desligo, era como quando eu dava aula à noite, acabava a aula, eu demorava para conseguir dormir, porque a cabeça da gente fica um turbilhão de ideias que a gente precisa acomodar, aquietar e depois dormir. Então, eu vou passar para a terceira fase da live, que eu chamo de bate-pronto, ou tem gente que chama de ping-pong, que são perguntas rápidas onde a gente quer respostas rápidas, não necessariamente em uma palavra, mas talvez em uma frase, uma sentença curta, e que não foram perguntas planejadas. Então, a Dinda não sabe o que eu vou perguntar. Algumas perguntas são extremamente difíceis. Tô brincando. Outras são bem simplesinhas. Então, vamos começar. Tá pronta? Vamos lá. Um filme que marcou a sua vida. Perfume de Mulher. Nossa, maravilhoso. Lembro da trilha sonora. Um destino que marcou a sua vida. Barcelona. Uma mensagem para pôr no saco de pão. Tem pão velho? Para quem não sabe da mensagem do Tempão Velho, quando eu postar a live aqui, eu vou comentar do post que ela fez da mensagem do Pão Velho, vale muito a pena. Se você pudesse ser alguém por 24 horas, quem você seria e o que você faria? Jesus. Eu sei que é muito louco o que eu estou falando, mas para colocar paz no mundo. Que é uma coisa que a gente está precisando muito. Desde sempre para sempre. Uma celebridade para tomar café e fazer fofoca. Outra. Adoro! Ai, conversar sozinho, loucura ou necessidade? Os dois. Loucura e necessidade. Um pouquinho de loucura, um pouquinho de necessidade, e assim a gente vai equilibrando as coisas. Vamos fazer agora algo que eu chamo do teste da agonia. Eu vou falar algumas situações. Se for uma situação que não te dá agonia, você só faz assim, ó. Agora, se for uma situação que te dá agonia, você tem que fazer uma careta. Tá. Meia molhada. Sapato virado. Unha raspando na parede. Nem pensar. Giz passando na lousa. Gente mastigando de boca aberta. Tirar cabelo do ralo do banheiro.
Assistir alguém com síndrome das pernas inquietas. É assim, porque eu já tive, hoje eu não tenho mais. Olha que engraçado. Graças a Deus. Graças a Deus, mas eu já tive muito. Hoje, se você vê alguém Sarei. com síndrome das pernas inquietas, você não tem vontade de pôr a mão na perna da pessoa e falar assim, Eu para. tenho vontade de conversar, de falar que é possível parar. Vem cá, deixa eu te dar um conselho. Vamos lá. Acabou o teste da agonia. Agora, o que não falta na sua geladeira? Que eu amo. Fruta. Fruta. Com quantas palmas se faz uma salva de palmas? Acho que essa é a pergunta mais difícil. Nossa, depende. No mínimo umas 10. Bom número. Uma profissão do futuro. Uma profissão. Com certeza vai estar ligada à tecnologia, mas poderia ser tecnologia com coração. Um equilíbrio entre tecnologia e coração. Uma coisa para as inteligências artificiais, né? Também. Artificial, com certeza. Se você fosse o Mr. M, que mágica faria no seu show? Se você fosse o Mr. M. Se você fosse o Mr. M, que mágica você faria no seu show? Difícil, hein? Nossa, tem tanta coisa que poderia ser feita. Tem tanta coisa. Olha, eu colocaria, acho que travesseiros macios para as pessoas, soltar um monte de travesseiro macio para as pessoas que estão nas ruas ainda. Bela mágica. Uma coisa que te faz revirar o olho. Tipo assim, você vai... Gente chata. Ácida. Azeda. Azeda, né? Eu tenho que disfarçar, olhar na testa da pessoa e pensar assim, por que tão chata? E só pensar. O que você espera do dia de amanhã? Que eu consiga transformar o maior número de pessoas em CEOs da própria vida. E para através terminar... do meu exemplo. Nossa, e que exemplo, né? Vamos combinar. E falar para elas que é possível. Tem até um negocinho aqui, ó. Olha que legal. É que eu vejo ao contrário. Deixa eu ver. Sempre parece impossível até que esteja feito. E para terminar, algo que você deseja para o dia de amanhã de quem está ouvindo. Muita paz de espírito para todos vocês. Muito bem, chegamos ao final da nossa live. Essa é a 10ª edição, contando com as lives anteriores, e a 2ª edição depois da repaginada da live. A convidada de hoje, muito especial. Gostaria de agradecer a participação de todo mundo que mandou mensagem aqui, que está mandando coraçãozinho, que mandou mensagem no privado, até quem ligou para a Dinda durante a live. Maravilhoso! Muito obrigada pela participação de todo mundo. A live fica salva aqui no feed do Instagram, no meu perfil. E como eu entendo que algumas pessoas não têm Instagram, outras pessoas às vezes não têm a possibilidade de assistir a live, porque o Instagram tem aquela coisa chatinha de que se você sai do aplicativo para outro aplicativo para fazer outra coisa, o áudio é imediatamente desligado, né? Você perde. Para evitar e para que as pessoas possam acessar da forma com que seja mais conveniente, no momento em que seja mais conveniente, eu tô colocando essas lives num canal no YouTube e no Spotify. As pessoas podem assistir pelo Instagram, assistir pelo YouTube ou ouvir pelo Spotify, se for possível, só com o áudio. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo. Dinda, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui e compartilhar
uma porção bem pequenininha de tudo aquilo que você sabe, de tudo aquilo que você viveu. Quem sabe a gente não faz uma segunda live para abordar aquilo que ficou, que infelizmente ficou para trás, mas que talvez dê a oportunidade para a gente conversar de novo. E que eu espero muito que a sua mensagem seja ouvida pelo maior número de pessoas possível, porque são ensinamentos muito valiosos. Obrigada, minha querida. Muito obrigada pelo convite. A gente sempre teve muita ligação. Eu vou só finalizar contando que a Estela adorava ir na minha casa quando era pequenininha e eu tenho mais de 10 afilhados, porque como eu não tinha filho, todo mundo achava que eu tinha que ter afilhado. Então eu tenho mais de 10. E eu brincava que falava assim, vamos tomar um banho de pronto. Banho de gosto? De gosto. Um banho de gosto. Era assim, ela adorava tomar banho de gosto. Depois a gente vai deixar isso para a próxima live. Sim. Um beijo bem grande para todos vocês. Foi um prazer estar aqui, tá? E muito, muito feliz de poder participar. Um beijo. Um beijo para todo mundo, gente. Boa noitinha aí para vocês no Brasil. A gente se vê. Até mais.